paz do Senhor, uma boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem? Eu vou iniciar aqui um estudo sobre o livro de Apocalipse. É um livro que, sinceramente, eu gosto muito, meditei muito já neste livro. E eu gosto muito porque ele é muito interessante, traz bastante aplicações para nós, tá? Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, né? Já velhinho, já foi exilado, né? Na ilha de Patmos, todo mundo sabe da história. Depois que o imperador Nero veio, né? Faz tudo aquilo lá com os romanos, aí vem uma perseguição grande, né? E junto com essa perseguição, o apóstolo João, o último que sobrou dos apóstolos, os outros foram todos martirizados, então foi o único que sobrou. E ele vai citar, ele mesmo vai dizer em Apocalipse, né? Por causa da palavra, né? Por causa da palavra e do evangelho, ele estava lá exilado. Então, quer dizer, nós entendemos que foi por causa do evangelho que ele foi para lá, tá? Então, resumindo, João, o apóstolo João, está na igreja de Éfeso, né? Dirigindo a igreja de Éfeso. Ali, então, ele é levado para a ilha de Patmos, cerca de 80 quilômetros de distância, né? Entre Éfeso e Patmos. E ali, então, ele recebe essa visão, né? Que ele fala em espírito, né? Estava em espírito, então quer dizer que foi em espírito. Ele foi levado para o dia do Senhor, que nós entendemos que é o último dia, os últimos dias, né? Que foi escrito. E a palavra do Senhor vai dizer que ali ele ouve a voz de Jesus Cristo, né? E Jesus manda ele escrever, né? E fala assim: escreva as 7 igrejas, né? Cita o nome das 7 igrejas. E assim João ele faz, né? Eu quero começar aqui com a igreja de Éfeso, tá? A igreja de Éfeso, que era uma igreja que era sinônimo de fé, né? De amor no início, porque ela foi fundada, inaugurada ali pelo apóstolo Paulo, né? Uma dessas viagens, ele fica ali em torno de 3 anos. E ali ele funda, depois deixa Priscila e Áquila para tomar conta, né? Logo depois vem Timóteo e depois o apóstolo João, depois ele vai preso, tá? Então vamos lá para a igreja de Éfeso. O que Jesus ele exorta aquela igreja? Uma igreja tradicional. E fala, né? Ele elogia e depois ele exorta. Vamos lá ler então? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ele vai dizer assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos candelabros. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, da tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tem paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. No verso 4, Jesus ele vai exortar a igreja: todavia eu tenho contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. E faz uma dura palavra de juízo. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrependa-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti. Rapidamente removerei o teu candelabro do seu lugar, se não se arrependeres. Mas isto tu tens, odeia os atos dos nicolaítas, né? Que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aquele que vencer darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, eu já dei uma introdução aqui mais ou menos sobre a igreja de Éfeso, né? Que ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, logo depois deixou jovem ainda, né? Timóteo, tanto que o apóstolo Paulo vai exortar ali, né? Falar que não despreze, né, a sua mocidade, sendo que o Timóteo já era bem novo, né? Bem jovem ainda quando ficou à frente daquela igreja, tá? Áquila e Priscila também ficaram à frente daquela igreja e no final João, né? Aí depois é histórico o que aconteceu, tá bom? Sobre a igreja. Mas aqui nós vemos que é uma igreja de Éfeso, uma igreja doutrinada, uma igreja que seguia doutrinas, que era rígida, né? Na questão doutrinária, era bem rígida, seguia à risca a palavra contra os falsos profetas, né? Jesus ele elogia isso, né? Que pregava contra aqueles que faziam coisas horrendas, né? A doutrina dos nicolaítas lá, que é algo bem abominável para o Senhor, tanto que Jesus ele pega e ele mesmo fala, eu também odeio. Então a igreja de Éfeso é uma igreja doutrinada, uma igreja que recebeu elogios do Senhor Jesus, mas o interessante é que vai falar que eles perderam o primeiro amor, né? Esse primeiro amor é o que? É a misericórdia, é a graça, né? Muitas das vezes nós ficamos empenhados em seguir a doutrina, seguir o regimento, seguir aquilo que foi que a igreja fala, esquecemos da misericórdia e da graça, né? A palavra do Senhor diz que a misericórdia ela impera sobre a justiça, que o Senhor caminha com sua justiça, né? E a misericórdia e a graça ela vai à frente. Então nós temos que tomar muito cuidado com a religião sistemática, com aquilo que a gente coloca no nosso coração, né? De ser exigente, ser bem rígido, sistemático, né? E acabar esquecendo a misericórdia. Por que isso? Jesus ele fala. Porque não é isso que Deus quer com nós. Deus quer obediência, Deus quer que nós não pecamos. Deus ele quer, mas também ele quer que a gente tenha o mesmo sentimento que ele tem para conosco, né? Não de querer julgar, de criticar, de condenar as pessoas porque elas tiveram um deslize, uma fraqueza, uma recaída e achar que aquilo ali vai já lançar elas totalmente para o inferno. Se elas não se arrepender, vão ser lançadas. Mas é por isso que o Evangelho ele está aí, para resgatar até mesmo aqueles que de alguma forma se perderam no meio do tempo. Então é algo que a gente tem que parar para pensar, né, a respeito disso. Porque muitas das vezes seguimos um regimento, seguimos uma doutrina e ficamos com aquela, né, com aquela face de sansarrão, né, de super santos. E na verdade o que Deus quer é misericórdia e graça, né? Então a igreja de Éfeso ela perdeu esse primeiro amor, perdeu, né, a dimensão do que é o Evangelho, que não é somente doutrina e regimentos, mas também a misericórdia e graça, né? Que é o principal fundamento. Se não fosse pela misericórdia e a graça do Senhor, nenhum de nós, né, conseguiríamos ser salvos, né? Que a própria Bíblia ela vai dizer que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, né? Que todos nós fomos destituídos da glória porque nós pecamos, né? E somente pela graça somos salvos. Então a Bíblia ela nos ensina isso, o caminho da misericórdia e da graça, né? Então tá aí um pouquinho da história de Éfeso. Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Uma igreja que foi ali tipo um QG do apóstolo Paulo, né? Dali ele saía, viajava, depois voltava, mandava cartas, né? Você vê que pessoas importantes ficaram ali naquela igreja, tá bom? Então fica aí o aprendizado da igreja de Éfeso, tá? O que Éfeso tem para nos ensinar é isso, né? Que nós devemos viver em obediência, sim, que foi o que Jesus elogiou,
viver em doutrina, sim, não aceitar as más interpretações, as más doutrinas, né, os falsos profetas. Tudo isso Jesus elogiou, mas Jesus exortou também, né? Não te esqueça do teu primeiro amor. É que é o amor que nos traz, né, até a Cristo e o amor de Deus que nos traz até a Cristo, né? E através de Cristo somos salvos. Tá bom? E com essa palavra, não esqueça de dar um like aí, curtir, tá bom? E aperta o sininho aí que a gente vai ter bastante conteúdo, viu? Eu amo a Bíblia, eu amo falar da Bíblia, estudei bastante sobre a Bíblia e o Senhor também me revelou bastante coisas, né? No oculto, no secreto com Deus. Então a gente tem esse canal aí para levar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.